Olá, pessoal. Vamos fazer agora um resumo da Lei Maria da Penha através de uma ferramenta que é disponibilizada pelo Google, é o Notebook LM. Como eu sempre falo, temos que tomar cuidado em relação à configuração, porque algumas coisas às vezes saem equivocadas. A ferramenta é muito boa, mas o importante primeiro é você conhecer o conteúdo, conhecer a lei, para depois fazer uma revisão. Então, este material é para revisão a partir do momento que você já tenha estudado a lei. Caso contrário, você corre o risco muitas vezes de cometer equívocos muito sérios. Então vamos lá. Esse é um guia de referência sobre os mecanismos, procedimentos e o ecossistema de amparo à mulher em situação de violência doméstica e familiar. A lei se fundamenta em direitos humanos universais. Então, a Lei 11.340 de 2006 foi criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, com base em um sólido alicerce jurídico e de direitos humanos. Nós temos, então, a Constituição Federal, através do artigo 226, parágrafo 8º, que estabelece o dever do Estado de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. É oriunda, inclusive, esse texto constitucional de tratados internacionais, citações diretas à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará. Por fim, nós temos a proteção universal. O artigo 2º garante que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e região, goza dos direitos fundamentais para viver sem violência. A violência doméstica e familiar é definida pelo vínculo, não apenas pelo local. O artigo 5º define como violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em 3 âmbitos principais. Quais são os âmbitos? Unidade doméstica, espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Inclui pessoas esporadicamente agregadas. Na família, comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, afinidade ou vontade expressa, e relação íntima de afeto, quando o agressor convive ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. A lei reconhece 5 formas de violência. Temos a violência moral, que é a calúnia, difamação ou injúria. Temos a violência patrimonial, que é a retenção, subtração ou destruição de objetos, documentos, bens e valores da vítima. Temos a violência física, que é qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal. Temos a violência psicológica, que é a ameaça, o constrangimento, a humilhação, a manipulação, o isolamento. E temos a violência sexual, que é constranger, a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada. Detalhando as condutas que configuram cada tipo. A física, qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Sexual, conduta que constranja a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada que a impeça de usar método contraceptivo, que a force ao matrimônio, gravidez ou aborto, ou que anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. A moral é qualquer conduta que configure calúnia, injúria ou difamação. A psicológica, conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, perturbe o pleno desenvolvimento ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, manipulação, isolamento, vigilância constante e violação de intimidade. E a patrimonial, conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais,
bens, valores e direitos ou recursos econômicos. O atendimento policial é a porta de entrada e deve ser especializado e imediato. A lei estabelece um protocolo claro para o atendimento policial, visando a proteção imediata da mulher e a não revitimização. Então nós temos o atendimento imediato, a autoridade policial deve adotar providências legais imediatamente ao tomar conhecimento do fato. Temos o especializado e humanizado direito a atendimento ininterrupto por servidores previamente capacitados, preferencialmente do sexo feminino. Proteção da depoente e garantir que a mulher não tenha contato com o agressor, evitar perguntas sobre a vida privada e inquirições, respectivamente, não revitimização, é o foco principal. Providências práticas: garantir proteção policial, encaminhar para serviço de saúde e IML, fornecer transporte para local seguro e acompanhar a retirada de pertences se necessários. Informar os direitos: a mulher deve ser informada sobre todos os seus direitos e os serviços disponíveis da rede de apoio. A resposta do judiciário é urgente. O fluxo de 48 horas para proteção. Então, primeiro passo, registro da ocorrência na delegacia. Mulher solicita as medidas protetivas de urgência. A autoridade policial ouve a ofendida, colhe provas e lavra o boletim de ocorrência. Segundo passo, envia ao judiciário em 48 horas. A polícia remete o expediente com o pedido da mulher ao juiz. Terceiro passo, a decisão judicial. O juiz recebe o expediente e decide sobre a concessão das medidas protetivas. Comunica ao Ministério Público, determina o encaminhamento da mulher à assistência judiciária, se necessário. O processo é desenhado para ser ágil em no mínimo 4 dias, porque nós temos 48 horas da delegacia ao judiciário e 48 horas do judiciário para ele tomar alguma medida no prazo máximo. Então, desde a denúncia, uma decisão judicial sobre a proteção deve ser emitida no prazo de 96 horas no máximo. As medidas protetivas que obrigam o agressor. O artigo 22 lista uma série de medidas que o juiz pode aplicar ao agressor de forma isolada ou cumulativamente para garantir a segurança da mulher. A suspensão, restrição de porte de arma, afastamento do lar, proibição de aproximação em contato, proibição de se aproximar da ofendida, familiares e testemunhas, fixando distância mínima e de manter contato por qualquer meio, restrição de visitas aos filhos, prestação de alimentos provisórios, comparecimento a programas de recuperação. Nota importante: para garantir a efetividade, o juiz pode requisitar auxílio da força policial a qualquer momento. As medidas protetivas que amparam a mulher e protegem seu patrimônio. Apoio à pessoa, o artigo 23. Encaminhamento a programas, inclusão da mulher e dependentes em programas de proteção e atendimento, recondução ao domicílio após o afastamento do agressor, afastamento do lar da mulher, no caso, sem prejuízo de direito, bens, guarda e alimento, matrícula prioritária de dependentes em escolas, próxima ao domicílio, auxílio aluguel concedido por até 6 meses em função da vulnerabilidade, proteção patrimonial, restituição de bens subtraídos pelo agressor, proibição de venda aluguel de bens em comum, suspensão de procurações conferidas ao agressor, caução por perdas e danos, um depósito judicial que é feito. Agora aqui, quando eu comento com vocês sobre o cuidado que a gente deve ter sobre a legislação, de colocar ela nessa ferramenta, ela é muito boa, mas às vezes pode acontecer esta falha. Então vejam só, aqui a pena está de detenção de 3 meses a 2 anos, mas não é mais isso, porque tivemos uma alteração. O descumprimento da medida protetiva é crime. Descumprir a decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previsto nesta lei é crime e tem uma pena, mas não é esta pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Eu deixei aqui para que os senhores possam observar melhor e compreender que existe o risco desta falha. Então vamos ver
qual é a pena que se aplica hoje? Crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Descumprimento de medida protetiva de urgência 24A. Artigo 24A, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na lei. Pena era de detenção de 3 meses a 2 anos. Contudo, ficou mais grave. Hoje a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. E esta é uma legislação nova, é a Lei 14.994 de 2024. Então vocês viram como que pode ficar a situação aqui nesse aspecto, que a gente observa uma coisa, e aqui no texto do notebook LM eu tentei corrigir e manteve esta falha. Então eu mantive a falha do jeito que está aqui, para que os senhores possam ver que essa ferramenta ela é ótima para ser usada, mas tem os seus cuidados que a gente deve tomar. Então, o crime existe independente da competência civil ou criminal do juiz que deferiu a medida. Em caso de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial pode conceder fiança. A existência de crime não exclui a aplicação de outras sanções, exemplo, prisão preventiva e etc. Sistema de justiça se reestruturou para atender a mulher. Juizado de violência doméstica e familiar. Órgãos da justiça com competência civil e criminal para julgar as causas decorrentes da violência doméstica. A mulher pode optar por propor a ação de divórcio ou dissolução de união estável no juizado. O fim das penas alternativas brandas. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária. Essa proibição representa um endurecimento crucial da resposta penal. Renúncia. Apenas perante o juiz, a renúncia à representação em crimes que a exigem só pode ser feita em audiência específica perante o juiz e com a oitiva do Ministério Público, garantindo que a decisão seja livre de coação. Uma rede integrada de suporte garante a assistência completa. Ministério Público atua como parte ou fiscal da lei, pode requisitar força policial e serviços públicos, fiscalizar estabelecimentos de atendimento e cadastrar os casos. A mulher fica no centro da situação. A mulher em situação de violência, por sua vez, nós temos do outro lado também a assistência judiciária. A mulher deverá estar acompanhada de advogado em todos os atos processuais. É garantido o acesso à defensoria pública ou assistência judiciária gratuita com atendimento específico e humanizado. Equipe de atendimento multidisciplinar, integrada por profissionais das áreas psicossocial, jurídica e de saúde, fornece laudos e subsídios ao juiz, Ministério Público e Defensoria. Desenvolve trabalhos de orientação e prevenção com a ofendida, o agressor e familiares. Proteção se estende à estabilidade financeira, familiar e à saúde. Além das medidas de urgência do artigo 9º, assegura um conjunto de direitos para preservar a integridade física, psicológica e a estabilidade da mulher. Direito trabalhista, manutenção do vínculo de trabalho com afastamento por até 6 meses se necessário, servidora pública, acesso prioritário à remoção para outra localidade, educação dos dependentes, prioridade de matrícula em escola próxima ao domicílio, saúde, acesso a serviços de contracepção de emergência, profilaxia de DSTS, AIDS e outros procedimentos médicos em caso de violência sexual, ressarcimento pelo agressor. O agressor fica obrigado a ressarcir os custos do SUS e dos dispositivos de segurança, exemplo, botão do pânico. E aqui nós temos uma estrutura interessante. A lei previu a criação de um ecossistema de políticas públicas no artigo 8º e 35. Determinam que a União, Estados e municípios devem criar um conjunto articulado de ações e estruturas para formar uma rede de enfrentamento. Judiciário, Ministério Público, Segurança Pública e Saúde, através de uma integração operacional. Isso decorrente de todos os entes federados. Campanhas educativas, capacitação de agentes, currículo escolar é uma questão de prevenção.
o atendimento especializado, DEANs, as delegacias especializadas da mulher, casas de abrigo e centros de atendimento. E dados e estatística, formulação de políticas públicas, o propósito de trabalhar esses dados, essa análise de dados, catalogar e trabalhar justamente com a finalidade de fazer uma formulação de políticas públicas. A arquitetura da lei da Maria da Penha redefiniu o combate à violência de gênero no Brasil. Mais do que um conjunto de regras, a Lei 11.340 de 2006 estabeleceu uma estrutura sistêmica integrada. Ela não apenas criou novos mecanismos, mas alterou códigos fundamentais do direito brasileiro para garantir a efetividade da proteção. Fim da lei dos juizados especiais para crimes de violência doméstica, acabando com a banalização dos casos. A alteração do Código Penal agravou a pena para lesão corporal praticada em contexto doméstico. A alteração do Código de Processo Penal permite a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas. Compreender essa arquitetura é o primeiro passo para garantir sua plena aplicação e defender o direito de toda mulher e a uma vida sem violência. Então, assim nós chegamos ao final do nosso conteúdo em relação ao Notebook LM, que é uma ferramenta muito boa, é um resumo interessante, mas vale a pena estudar esse resumo somente após estudar o conteúdo integral da lei. Bom estudo a todos e um forte abraço.